para cá. Ó Pai, nós somos eternamente gratos ao Senhor. Obrigado a Deus pela graça, pelo Teu amor. Obrigado por mais uma oportunidade, ó Pai, de estar aqui cultuando ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos que estão reunidos aqui no nome do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque aqui é o melhor lugar do mundo, ó Deus, é aos Seus pés. Nós cremos, ó Pai, que a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ó Pai, foi para nos dar vida e vida eterna, ó Deus, a todo aquele que crê no Senhor Jesus como Salvador. Por isso, ó Deus, obrigado. Por isso, ó Pai, muito obrigado, porque nós podemos louvar ao Senhor, ó Pai, através da cruz, através da morte do Senhor Jesus. Ó Pai, conduza este culto, faça a sua vontade aqui, ó Deus. Use os louvores, use o pastor Edson, a vida dele, ó Pai, para ministrar aos nossos corações, e que o Espírito Santo, ó Pai, venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, e que o Espírito Santo, ó Deus querido, venha realmente a direcionar todas as coisas que acontecerem aqui, que não seja nada de homem, mas sim a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, pelos jovens, obrigado, ó Pai, por esta geração. Obrigado pelo Teu carinho, ó Deus, com a nossa juventude. Ó Pai, nós somos gratos por todos os jovens, ó Pai, do mundo todo, mas nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus, ó Deus, salva os nossos jovens, ó Pai. Ó Deus, salva cada jovem, ó Deus, onde já estiverem, que ouvindo a Tua palavra, que o Espírito Santo, ó Pai, Ele venha tocar nos corações, e que o Senhor possa salva os nossos jovens em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, porque a nossa igreja temos jovens convictos da sua salvação. Obrigado, ó Pai, pela sua eternidade, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, igreja. Deus abençoe o pastor Johnny, ainda de pé, por essa oração na abertura do nosso culto. E nós temos no nosso grupo da igreja, nós temos muitos pedidos de orações ali, por pessoas que estão enfermas. E nessa tarde especial, eu estava ali preparando a mensagem, e alguém também me pediu oração pela vida do senhor Sebastião, uma pessoa que foi internada agora à tarde, ali na cidade de Barretos. E nós temos amigos, entes queridos, companheiros, familiares que às vezes encontram enfermos. E estamos enfrentando um período de pandemia, estamos enfrentando um período de muita enfermidade. E eu quero convidar você nesse momento. Nós vamos chamar aqui à frente o nosso irmão Wender. Nós vamos fazer uma oração em especial a todas as pessoas que estão enfermas, aquela que nós conhecemos e aquela que nós não conhecemos, mas que necessita da nossa oração. Amém, igreja? Amado Senhor, nosso Deus, sempre na sua presença, Pai. Um Deus que ninguém nunca viu, mas o Teu Filho amado Jesus Cristo, Ele nos mostrou, através da sua missão aqui nessa terra, o que Deus quer e o que Deus é para nós. Senhor nosso Deus, nesse momento reunidos em Teu nome, Te suplicamos, Pai. Te suplicamos por essa pandemia a qual vem assolando vidas, essa pandemia a qual vem tirando a tranquilidade. Mas sabemos que o Senhor nos dá a paz. O Senhor nos dá a paz diferente que o mundo nos dá. Apesar, Pai, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta separação, Senhor Deus, que essa pandemia vem trazendo, o Seu nome cada vez mais será louvado e glorificado. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos, Pai, para suplicar, para implorar, Senhor Deus, que a Sua mão misericordiosa venha cair sobre nós, Pai. Que venha trazer a cura, Pai. Que venha trazer, Senhor Deus, a vacina para essa doença, Pai. Pai, sabemos que o Senhor está no controle de tudo e tudo tem um propósito. Propósito de nos amarmos mais, propósito de buscarmos mais a Deus para as nossas vidas. O propósito, Pai, para corrigir várias coisas que nós temos feito que não agrada a Ti. Pai, há todas situações que são inesperadas, que nos tira a tranquilidade, tem um propósito de olhar firmemente para Cristo,
o autor consumidor das nossas vidas, de olhar para tudo aquilo que Deus tem feito e muitas vezes somos negligentes, de olhar que nós necessitamos a cada momento do nosso Deus e que necessitamos aprender de Jesus Cristo para viver assim como Ele viveu, dando testemunho, sendo exemplo de um Deus que é por nós. Ó Pai, nos fortalece. Ó Pai, tira o medo. Ó Pai, nos faz, Pai, cada vez mais seus filhos perseverantes na sua palavra. É hora de buscar a Deus intensamente, é hora de levar o Evangelho intensamente, é hora de orar, dobrarmos os nossos joelhos, ou de pé, ou deitado, ou sentado, assim como cada um pode ficar, mas é momento de implorarmos ao nosso Deus, que nos traz cada vez mais a tranquilidade, para que possamos seguir em frente, sem murmuração, sem desânimo. Tudo isso é difícil, Pai, o momento é difícil, mas só o Senhor para nos dar essa força, para continuarmos de pé, para seguirmos de cabeça erguida. Assim como o Senhor disse a Josué: fui eu que te coloquei aí, fui eu que te dei essa missão, eu estou contigo, e coragem. Nós devemos seguir com coragem, olhando para a cruz, olhando para Cristo, aquele que nos resgatou, pois o melhor já veio para as nossas vidas, foi Cristo. O melhor presente nós já tivemos, foi Cristo. Agora, a nossa missão é seguir a Cristo, confiar, orar e perseverar. Pai, abençoe a cada um, a cada pessoa que está no leito do hospital, sob os cuidados dos médicos, enfermeiros, pessoal que faz a limpeza, todo o pessoal tem um comprometimento com vidas. Pai, esteja guiando os médicos, Pai. Pai, fortalece as famílias dos enfermos, Pai. E principalmente também, Pai, traz a salvação para aqueles que ainda não conhecem a Ti, Senhor Deus. Que eles possam, Pai, viver firmes, Pai, firmes na rocha, que é Jesus Cristo, que é Deus, e confiar que o melhor já veio, foi Jesus Cristo para as nossas vidas. Pai, tranquiliza os corações das pessoas, tranquiliza cada um que está no leito do hospital, às vezes na agonia, às vezes no desespero. Como é triste, Pai, como é triste essa doença também é triste, Pai. Então abençoe, Pai, abençoe as vidas e que continue a salvar, Pai, a enviar mensageiros para levar a Sua palavra. Eu oro agradecido no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe o nosso irmão Wender por essa oração. Nós vamos convidar o Ministério Louvor. Nós, ainda de pé, vamos adorar e glorificar o nome desse Deus. Amém? Sempre
Amém, igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando o ministério louvor. Ainda de pé, eu quero convidar você. Abra a tua Bíblia junto comigo. Livro de Tiago, capítulo 4. Nós estamos aí caminhando pelo livro de Tiago, já tem uns bons dias, né? Esse mês de julho, mês de agosto, nós estamos com uma série de mensagens. Nós vamos falar, livro de Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Amém, igreja? E diz assim a palavra de Deus: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que parece por um pouco e depois desaparece. Em lugar de deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto e aquilo. Mas agora vos gloria em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Oremos mais uma vez. Pai, em concordância nessa noite com todas as orações e louvores que enaltece e engrandece o teu nome, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Pai, nós chegamos no momento da tua palavra, pedimos ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender qual é a tua vontade. Neutraliza, repreenda toda ação contrária que queira atrapalhar o operar do teu Espírito Santo, mas que o Senhor possa nos entender e compreender e nos ensinar a como te servir e te adorar. Essa é a nossa oração nessa noite, esse é o nosso agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar? Amados, é como eu disse no início, né? Nós estamos aí apaixonados pelo livro de Tiago, e nós vamos tirando alguns ensinamentos, algumas mensagens para o nosso elevo espiritual. E nessa noite nós queremos falar baseado no capítulo 4, do verso 13 até o verso 17, algo bem interessante é sobre, a palavra é, sujeitai-se à vontade de Deus, né? Ou seja, conhecer a vontade de Deus. Se nessa noite nós abrirmos um parênteses aqui e formos perguntar, você de repente vai citar alguns versículos, você vai falar alguma coisa, vai dar alguma explicação acerca do que você conhece da vontade de Deus, acerca daquilo que você entende que é a vontade de Deus. E cada um de nós sabemos e entendemos que nós também somos portadores de vontade. E alguém até costuma dizer em ato de brincadeira que vontade é coisa que dá e passa, né? Mas a vontade, ou seja, como eu e você devemos aprender nessa noite, como nos sujeitarmos à vontade de Deus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1, a palavra diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, eu e você podemos ter um coração bem cheio de vontade. Amém, igreja? Nós podemos ter uma mente, talvez, com boas intenções, com boas vontades. Nós devemos estar dispostos a viver aquilo que o Senhor planejou. Será que você entendeu ou entende que Deus já planejou algo para a sua vida? Nós devemos ficar confiantes que Ele tem o melhor para cada um de nós. Existe até um louvor, né, que diz: Deus tem o melhor para mim. E às vezes nós cantamos esse louvor, e às vezes não compreendemos acerca da vontade de Deus, e nós não sujeitamos a essa vontade, e às vezes passamos por algumas situações, porque realmente não a compreendemos. Entender que fazer planos, e se submetê-los a Deus, sem nós não submeter a Deus, é a mais pura insensatez. Talvez eu possa fazer um plano, e eu não vou submeter o meu plano a Deus.
eu dentro do meu achismo, do meu conceito, do meu entendimento, do meu grau de intelectualidade, eu vou seguir uma linha, eu vou fazer algumas coisas, porque eu entendo que eu tenho essa capacidade, eu entendo que eu tenho essa habilidade, e posso então usufruir de tudo isso e seguir. Isso é insensatez. Amém, igreja? Devemos estar alerta sobre os perigos e males de não priorizar Deus em nossas vidas. Seria muito bom que não só nós, os mais maduros, mas que todos os nossos jovens deixassem que o Espírito Santo venha abrir a mente e o entendimento para compreender como ele deve se sujeitar à vontade de Deus, e entender que existe todo um mal e todo um perigo que nos ronda das nossas decisões, que às vezes nós tomamos das nossas próprias vontades, e queremos dizer que Deus concordou, que Deus está a par, e que Ele entendeu, compreendeu e Ele aprovou, e por isso nós fizemos. Nós vamos falando muito sobre isso aí, sobre decisões, escolhas, porque às vezes nós tomamos algumas decisões e fazemos algumas escolhas erradas, decisões erradas, escolhas erradas, porque nós não nos sujeitamos plenamente à vontade de Deus. Paulo é um dos escritores, de algumas cartas, e ele tem uma profundidade quando ele diz: olha, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Dá para você entender que às vezes declarar um versículo desse e dizer: ó, Paulo fala isso, Paulo ensina isso, mas eu não aplicar isso na minha vida, vai haver muitos males e consequências, porque Paulo realmente vivia e submetia a sua vida à vontade desse Deus. Amém? Nós devemos destacar que a nossa existência nesse mundo, ela é curta, ela é um período muito curto e muito passageiro. Nós iniciamos o ano de 2020 e há tantas pessoas que nós conhecemos, ou às vezes nós nos relacionamos, e elas não estão mais conosco aqui na terra. Eu me recordo que houve um momento, no mês de dezembro, que um tio da Silvia, o tio Jair, que mora lá em Ferraz de Vasconcelos, ele ligou para a família e disse que viria para a cidade de Jaborandi, e depois se tornaria para Barretos, para fazer aquela festividade com os irmãos, já todos idosos, e passaria alguns dias ali com os irmãos. E a minha sogra, em primeiro momento, ela relutou, ela resistiu, ela não queria ir. Eu sentei com ela, convenci ela, e disse: ó, eu também quero conhecer. Eu não conhecia o tio Jair, e marquei com ela, eu disse: eu levo a senhora, vamos a Jaborandi, na casa dos seus irmãos, e lá vamos, eu quero conhecer o tio Jair. E eu usei uma palavra, eu disse: olha, vó, eu chamo a minha sogra de vó, deixa eu dizer uma coisa para a senhora, esse ano o tio Jair está aqui, está a senhora, a tia Ditinha, o tio Braulino, todos os outros tios, e vocês já são avançados de idade. O ano que vem, pode que algum de vocês não vão estar. E ela entendeu essa minha fala, e nós fomos, tivemos um dia, um almoço agradável ali. Quando foi agora no mês de março, Deus recolheu o tio Braulino, e ela disse: ainda bem que nós fomos lá, certo? Então, nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui, a entender que eu e você, como os homens e mulheres de Deus, a nossa vida está entregue na mão do Senhor. A nossa vida, ela é de um curto período e ela é passageira. Mas o primeiro século da igreja foi um período de grande atividade comercial, principalmente nas regiões de Antioquia, Alexandria, Damasco e Corinto. Ali em Tiago, como nós lemos no capítulo 13, o apóstolo retrata um grupo de comerciantes judeus bem-sucedidos e confiantes, graças ao próprio esforço, Ele fala: é para esta cidade que devemos ir, e comercializaremos, lá durante um ano,
e os lucros serão muitos. Vamos partir hoje mesmo, né, com as nossas mercadorias, ou no mais tardar amanhã. Mas sabe qual que era a razão deles? Eles queriam obter lucros. Eles estavam preocupados em ter objetivo de saírem bem. Mas sabe qual que era a insensatez daqueles homens? Eles não estavam consultando a Deus. Eles não colocaram Deus em primeiro plano, eles não se submeteram à vontade soberana de Deus, mas pelas suas faculdades mentais, pela sua experiência, pelas suas habilidades comerciais. Então eles olharam para aquele mapa e começaram a escolher uma cidade e começaram a deduzir que ali teria um futuro brilhante, né? Sem qualquer consulta a Deus. Isso traz para nós nessa noite um ensinamento que às vezes eu e você, como homem e mulher de Deus, como conhecedores da Bíblia, como cristão, nós agimos às vezes dentro desse comportamento, e isso se torna errado. A primeira coisa que eu e você devemos aprender nessa noite, baseado em Tiago capítulo 4, verso 13, é viver de acordo. É viver de acordo com a vontade de Deus. Será que você vive de acordo com a vontade de Deus? Ou você vive de acordo com a sua vontade, ou com o seu bel prazer, ou com o seu achismo, ou com a sua desenvoltura, com as suas habilidades, com o seu profundo conhecimento, ou com as suas conquistas, dos seus diplomas? Por isso Tiago repreendeu aqueles homens, quando ele começa a falar com ele, né? Ele começa a explicar para eles: olha, vocês estão fazendo planos, em outras palavras, mas será que vocês consultaram a vontade de Deus? Muitas vezes nas nossas vidas, nós começamos a projetar, quando vai chegando o final do ano, nós temos, às vezes por vontade ou próprio conhecimento, nós começamos a planejar: no ano de 2021, as coisas vão ser bem diferentes aqui em casa. Eu vou traçar um plano novo, um projeto aqui para nós, um plano de vida, para que as coisas possam melhorar, ou algumas coisas aqui vai precisar entrar pelo caminho e entrar pelo eixo. Às vezes o jovem, ele precisa ser orientado, acerca da vontade de Deus, e ele deve viver de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós somos um povo escolhido, nós somos um povo santo, e nós temos a vida eterna. Será que você está pensando em passar algum momento aqui na igreja? Como os jovens, né? Às vezes é muito claro, alguém chega e pergunta para você: você ainda está na igreja? Você ainda faz parte daquela igreja de Deus? Há muitas pessoas e há muitos jovens que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Eu conversava com o Johnny esses dias e falava com o Johnny, e sempre falo isso também com a minha esposa. Sabe qual que é o maior interesse de um pastor? É que as pessoas venham se apaixonar por Jesus. Seria interessante que os nossos jovens realmente se apaixonassem pelo Senhor Jesus, porque não haveria tanta dúvidas que paira sobre a mente deles, e o mundo não teria influência sobre as suas vidas, e não tirariam deles a vontade realmente de servir a Deus, porque muitas vezes cocheia em dois pensamentos. Eu disse aqui e volto a repetir: quando os nossos jovens ingressam na faculdade, há um conflito, né, de moral, de bom costume e de fé. Há muitos que se perdem, se desviam e começam a andar por caminhos errantes, porque eles não se submetem à vontade de Deus. E muitas vezes faltou um conhecimento, um aprofundamento na palavra de Deus, para que eles possam entender qual é a vontade de Deus. Pastor, mas eu entendo. A Bíblia diz que em Romanos capítulo 12, lá no verso 2, que a vontade de Deus, a parte C, ela é boa, perfeita e agradável. Você conhece a letra, você conhece a escrita, mas você não tem a prática, ou nós mesmos talvez não praticamos, mas a conhecemos e a falamos e até recitamos. Isso é importante que eu e você venhamos aprender,
mediante o que Tiago fala no capítulo 4, no verso 13. E vimos ali um bando de comerciante arrogante. A outra coisa que você precisamos aprender, que a vanglória humana, ela é do caráter maligno. Tá bom? Aqueles homens estavam se vangloriando das suas habilidades. Eles eram comerciantes judeus e eles eram bem-sucedidos. Amados, Tiago não é contra a riqueza daqueles homens. Tiago não era contra o sucesso daqueles homens. Mas Tiago começa a aconselhá-los para dizer: olha, que isso? Vocês querem avançar, vocês querem ir em algum lugar, vocês têm sonho, têm projetos, mas não vão consultar primeiramente a Deus, não vão ouvir Deus falar, ou Deus confirmar que é para que vocês vão para essa cidade, ou para essa região, ou que é para que você realize esse projeto que você tem sobre a sua vida. E assim a igreja do Senhor tem vivido sobre a face da terra. Um povo bonito, um povo bem trajado, uns jovens bem afeiçoados, mas pessoas que não conhecem e nem se submetem à vontade de Deus. Pessoas que estão se aparelhando a padrões mundanos, igrejas que estão se aparelhando ao mundo, e acha que isso é certo e é correto. Ele ataca essa presunção desses homens que estão cheios de vanglória. Vamos ver o que diz lá em Tiago 4,16. Olha o que ele fala no versículo 16: mas agora vos gloria em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Então Tiago começa a dizer: ó, vocês estão se gloriando nas vossas presunções, vocês estão se achando autossuficientes, vocês estão se achando bom demais. Não existe aquela pessoa que de repente você vai dar um conselho para ela e diz: pastor, eu já li a Bíblia, viu, pastor Johnny? Eu conheço a palavra de Deus, eu sei muito bem, pastor, o que eu quero fazer, eu sei o que eu quero para a minha vida, pastor. Sabe, eu já estou cheio desse negócio de igreja, eu já estou cheio desse negócio de servir a Deus, eu quero viver, e eu sou bom. O senhor está achando que se eu for lá, eu vou me envolver com as coisas? Eu só quero ir lá ver, porque eu sei o que eu quero. Tem gente que se acha autossuficiente, e esses comerciantes, eles se achavam autossuficientes. Então foi aí que Tiago começa a interpelá-los. E assim que a igreja deve ser interpelada acerca de se submeter à vontade de Deus, porque há um erro muito grande quando você se acha autossuficiente, que você não precisa do consolo do Espírito Santo, que você não precisa da direção do nosso Deus sobre a sua vida, né? E ele diz: ó, toda jactância semelhante a essa é maligna. Quando fazemos com autossuficiência, somos arrogantes, excluímos Deus dos nossos planos e da nossa vida. Está aí. Por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus. A Bíblia diz que naquele grande dia, muitos se apresentarão ao Senhor e dizem: Senhor, no teu nome eu preguei, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, Senhor, no teu nome eu curei enfermos. E sabe o que o Senhor vai dizer para ele? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, que está reservado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Então, quando eu tomo uma decisão e me entendo que eu sou autossuficiente, eu não consigo, eu não consulto a Deus, eu não espero Deus me responder, eu excluo Deus da minha vida, eu excluo Deus dos meus planos. Por isso que é importante orar. Por isso que é importante orar. Orar em todo tempo e esperar Deus falar. Amém, igreja? Lá no livro de Isaías, depois você vai ler lá, o capítulo 14, do verso 2 até o 15. Esta foi a atitude de Satanás, que quis construir seu próprio império, independente de Deus. Ele sequer, ele quis ser
Deus e a sua ambição levou à sua queda. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Querido, se eu e você não nos submetermos, os nossos sonhos, nossos projetos, a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, segundo a vontade de Deus, nós estamos suscetíveis à queda. Nós estamos suscetíveis a uma queda muito grande. Porque, volto a repetir, a nossa caminhada aqui, ela vai terminar quando entrarmos na mansão celestial. A nossa caminhada aqui vai terminar quando nós entrarmos para a vida eterna. Amém, igreja? Entenda isso, que você é um ser que foi chamado para a vida eterna. A segunda coisa que nós devemos aprender sobre submeter à vontade de Deus, baseado no livro de Tiago, capítulo 4, a autossuficiência é a mais elevada forma de orgulho. Orgulho. O autossuficiente, ele é orgulhoso. Ele é prepotente. Ele é arrogante. Sabe, ele não ouve conselho. Ele não tem humildade. Ele não respeita a idade. Ele não respeita a hierarquia. Ele é orgulhoso. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Esses comerciantes demonstravam autoconfiança. Vamos ver o 13 que fala? E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Então esses comerciantes, eles demonstravam autoconfiança. Gerada por quê? Gerada pelo orgulho. Se eu e você não nos submetermos à vontade de Deus, não nos submetermos à palavra de Deus, porque muitas vezes nossos filhos vão ter um momento que vai vir até nós, e eles começam a fazer comparação. Aí eles começam a dizer, ó papai, sabe por quê? A minha amiga, filha do fulano de tal, o meu amigo, filho do fulano de tal. Querido, na minha casa tem normas, regras e leis, não é, Gilmar? E qual que é as normas? Qual que é os padrões? A Bíblia. Qual que é as regras? Se submeter à vontade de Deus. É isso aqui, para o meu casamento, para o seu casamento, para a minha casa, para a sua casa, e para a nossa família e para a nossa igreja. Chega de religiosidade, chega de aparência. É muito bom vir aos domingos na igreja, é muito bom se apresentar e chegar no lugar, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou líder do louvor, eu sou o pastor da igreja. Mas você se sujeita à vontade de Deus? Com o seu testemunho nós podemos alcançar algumas pessoas aqui nessa cidade. O versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque essa é a vossa vida, é um vapor que aparece e por um tempo depois desvanece ou desaparece. Tá bom? É isso que Tiago estava falando, vocês pensam que vocês têm todo o tempo do mundo? Vocês pensam que vocês podem fazer o que quiser? A nossa vida, ela é como um vapor. Nós estamos aqui nessa noite reunidos, em esse bom número aqui. Nós estamos aqui para cultuar esse Deus, e amanhã pela manhã pode haver uma notícia, talvez não muito agradável, para alguns de nós. Nós temos uma dificuldade de encarar a morte. Às vezes não gostamos nem de falar da morte. Mas entenda bem, que a própria Bíblia deixa bem claro que é precioso aos olhos do Senhor a morte do santo. Imagine se eu for promovido amanhã, hein? Você pensou se eu ser promovido amanhã para estar com o Senhor? Para mim vai ser a melhor coisa que possa acontecer. Mas sabe a nossa fragilidade? Coitada da irmã Silvia. E agora, o que vai ser dela? Coitada da Débora, coitada da Camila. O que vai ser deles? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos que edificam. O Senhor vai continuar cuidando da Silvia. O Senhor vai cuidando da Débora, vai cuidando da Camila. Cuidou durante 6 anos, quando eu fiquei perdido. Não é agora que Ele vai deixar. E eu estou aqui na cidade de Guaíra,
Porque a vontade de Deus foi que me trouxesse. A minha vontade não era vir, mas Deus trabalhou e me trouxe. Amém, igreja? A segunda coisa que nós precisamos aprender nessa noite, em nos submeter à vontade de Deus, é a transitoriedade, né, da vida humana. Sabe o que é transitoriedade? Passageiro. Tempo. Não resta mais tempo para mim brincar de pastor. Não resta mais tempo para você brincar de cristão. Não resta mais tempo para nós brincarmos de igreja. A vontade de Deus é que eu e você venhamos levantar. A vontade de Deus é que eu e você venhamos orar em todo o tempo e nos colocar na posição de homens e mulheres de Deus. Tiago fala e vem advertindo sobre a brevidade da vida. A fé verdadeira reconhece que a vida é imprevisível. Como é essa fé verdadeira? Eu vivo esse momento como se fosse o último momento da minha vida. Eu vivo essa oportunidade como se fosse hoje a última mensagem que eu prego à igreja. Eu não sei o que vai acontecer na madrugada, eu não sei o que vai acontecer na semana, eu não sei o que vai acontecer até o final do mês. Você pode me dizer? Nós começamos a traçar a meta, nós começamos a colocar a nossa vontade, né? Amanhã eu vou levantar bem cedo, né, Rogério? Já vou começar logo pela manhã, como você, às 4 da manhã, e vou caminhar a lagoa. Vou correr a lagoa, vou me preparar fisicamente, preciso perder a barriga, preciso ficar em forma, hein? Eu vou sair cedo do meu trabalho porque eu preciso adiantar. Eu chego mais cedo do meu trabalho para me sair mais cedo, porque eu tenho inúmeras coisas para fazer na minha casa. Queridos, o tempo está na mão do nosso Deus. Nós não somos dono do tempo. Por isso não é tempo mais de brincar. Amém? E há muitas pessoas, muitas vezes, cocheando em dois pensamentos. Não se submete à vontade de Deus, mas se submete à vontade do mundo, não sabendo da brevidade da vida, não sabendo que a vida é passageira e poderá partir, e só Deus sabe aonde ela vai passar a eternidade. Amém? Devemos ter uma atitude humilde no planejamento. O fato é que a nossa vida é um vapor que aparece e desaparece. Devemos ter uma atitude humilde no planejamento, ou seja, que reconhecemos de modo adequado a soberania de Deus, e de forma que seu planejamento, sem consultar a vontade de Deus, sempre será finito e duvidoso. Por que muitas coisas talvez não dão certo na minha vida? Por que será que muitas coisas talvez não dão certo na sua vida? Porque você não consultou a Deus, porque você não planejou. Há tantas pessoas frustradas, né? Há tantas pessoas desanimadas, há tantas pessoas irritadas, nervosas, há tantas pessoas sofrendo com fardo, há tantas pessoas talvez capengando, elas não estão nem mais caminhando, elas estão capengando, porque tomaram decisões, dizendo ser cristã, sem antes consultar a Deus. O planejamento adequado, deixa eu dizer uma coisa para você, o planejamento adequado, ele não exclui a vontade de Deus. Os cristãos precisam expressar a sua humildade no planejamento. Versículo 15, vamos ver o que fala no 15. Em lugar de deveis dizer, se o Senhor quiser, e se viermos, fazemos isto ou aquilo. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Planejamento adequado reconhece que a vontade de Deus é soberana e é fator determinativo. Tá bom? A vontade de Deus é um fator determinativo sobre a sua vida. Não tem o se. O se você coloca. A impossibilidade é você coloca. Sabe quem pode brecar o teu sucesso, o teu futuro? É você. Como, pastor? Se eu quero, não. Com as escolhas erradas, com os pensamentos errôneos, com a falta de conhecimento, com a falta de vida com Deus, com a falta de planejamento. Pastor, mas Tiago está falando, meu querido, Tiago está falando aqui de planejamento sem
Consulta de Deus. Você tem consultado a Deus para o seu planejamento? O que você quer ser amanhã? Amém? Até mesmo se não houver um amanhã, né? Eu e você devemos estar preparados. Pode não haver amanhã. A terceira coisa que eu e você devemos aprender nessa noite, que o conhecimento da vontade de Deus, sabe o que ele requer? Humildade. Humildade. Deus não é contrário ao planejamento e à sistematização da nossa parte. Deus não é contrário que você tenha planejamento. Deus não é contrário que você tenha todo um sistema de vida. Tem crente ainda perdendo tempo, conhecendo a palavra de Deus e vivendo de uma forma que não se submete à vontade de Deus e nem mesmo tem convicção que é salvo. Amém, igreja? Querido, eu e você devemos sempre lembrar, nós temos deveres, tá bom? Nós temos deveres. Alguém ensina por aí que você tem que tomar posse, que você só tem que tomar posse da bênção, que você só tem que buscar a sua bênção, né? Alguns até tem um corinho que diz aí, eu vim aqui buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar, mas não fala de deveres. Qual é o meu dever, pastor? Obedecer. A quem? A palavra de Deus. Qual é o meu dever, pastor? É me enquadrar nos padrões da palavra de Deus. Qual é o meu dever, pastor? É me sujeitar à vontade de Deus. Eu quero que tudo dê certo, mas eu vou levar minha vida do jeito que eu quero. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. O pastor não vem falar comigo, não. Minha mãe já autorizou, meu pai já autorizou. Tudo bem, mas precisa ver se Deus autorizou. Tudo o que sonhamos deve ser coerente com o uso da nossa vida para a eternidade. Está lá, 1 Timóteo capítulo 6, do verso 17 até o 20, depois você vai ler ali, Timóteo começa a falar ali aos ricos, ele começa a repreender o rico daquele tempo, vocês que estão aí, vivendo aí o bel prazer de vocês, cuidado, né? Realizar planos sem percepção da fragilidade da nossa vida, né? E posição perante o Criador, isso é um equívoco. O mais errado ainda é o cristão orgulhar-se dos planos que faz, como se fossem ele a causa final de todos os resultados obtidos. Viu aí? Se não é eu, né? Eu me lembro um dia que eu bati no peito e disse, se não for eu sustentar essa casa, se não for eu sair para o meu trabalho, as coisas aqui não acontecem. Deus permitiu um dia eu sair, Deus permitiu o diabo me levar, mas Deus ficou e cuidou. Ele mostrou, sou eu quem cuido, né? E um dia eu todo preocupado, eu precisando de uma palavra, eu preocupado com os meus aqui, estando lá na Bahia, Deus manda alguém dizer para mim, Deus manda dizer que cuida dos dele aqui, porque dos teus lá ele tem cuidado. E ele cuidou bem cuidado. Cuidou tanto que ele me devolveu. Ele me devolveu. Amém? Para nós finalizarmos, com a nossa queda, a nossa vontade ela foi corrompida. Deixa eu dizer para você, o pecado não anulou completamente a nossa inteligência. Amém, igreja? Não há nada de errado em usar a inteligência. Pelo contrário, se usarmos em conjunto com a oração e a leitura bíblica, ambas atividades é a razão de discernir mais claramente a vontade de Deus para nossas vidas. Lá no livro de Isaías, capítulo 28, verso 26, olha o que o profeta diz: ora, se Deus lhe dá toda a orientação necessária, Ele ensina o caminho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pecado, ele não anulou totalmente a nossa capacidade de inteligência, mas precisamos usá-la com sabedoria. Como feitos, fomos feitos capazes para discernir a vontade de Deus. Amados,
éramos capazes de conhecer nitidamente a vontade de Deus, até nos rebelarmos contra Ele, abrindo mão do nosso direito, né? E o transferimos para a serpente. Depois você vai ler lá Gênesis capítulo 31, até o verso 24. Você vai ver a negociação que a Eva fez. A nossa maior incompetência é entender a vontade de Deus, né? Que ela ocorre de um fato histórico e atual. Por que um fato histórico? A queda do homem, a desobediência. E por que atual, pastor? Porque vivemos em pecado. O pecado ainda paira sobre as nossas vidas. O pecado ainda está em mim. O pecado ainda está em você. E aí nós não conseguimos viver a vontade de Deus com a totalidade. E nem conseguimos nos submeter. Sim ou não, igreja? Amém? Mas sabe o que Paulo escreve? Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura vocação de Cristo. Ei, querido, presta atenção. Paulo deixou aqui escrito para nós, fala a Timóteo, a igreja daquele tempo: olha, entretanto, receio, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida. Ó, mente seduzida. E o que afasta de Deus? Padrão de Deus para lá, padrão do mundo vem cá, vontade do diabo vem cá, vontade de Deus para lá. Eu não posso porque eu sou jovem, eu não posso porque eu já passei da idade. Pastor, eu conheço a Bíblia. Amém, igreja? Deus nos deu capacidade de pensar, tomar decisões corretas. No entanto, foi corrompida pelo pecado. Por isso precisamos pedir a Deus a mente de Cristo. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos moldeis ao sistema desse mundo, seja transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cuidado com o modo do mundo. Como é que está lá na sua casa? Hein? Como é que está lá? A baladinha? Como é que está lá? Ah, pastor, isso aí tem nada a ver. Tem nada a ver? Está aqui, Paulo dizendo: entretanto, receio que a serpente, como enganou a Eva com astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida. O nada a ver vai seduzir. Para nós concluirmos, o homem é um ser que planeja, mesmo sem a sua condição original. Com a sua imagem afetada pelo pecado, consequentemente, procura determinar metas. Então presta atenção, você era para ser perfeito. Amém, igreja? Eu e você éramos para ser perfeito. Era para nós conhecermos a vontade de Deus nitidamente. O pecado entrou e afastou. O pecado entrou e trouxe consequência. Mas mesmo assim o homem continua planejando. O homem procura metas. Quando porém tal teme a Deus, esse procurará, antes de tudo, conhecer a sua boa e agradável e perfeita vontade. Somente o homem de Deus, somente a mulher de Deus, somente o jovem de Deus, somente a igreja de Deus vai se submeter à vontade de Deus. Somente aqueles que foram realmente no encontro com Cristo. Nós vamos orar nesse momento. Essa palavra é a palavra que Deus colocou no meu coração para que fosse transmitida à igreja, e que você nessa noite possa refletir. Palavra de despertamento sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida da igreja, sobre as nossas famílias. Oremos nesse momento. Pai, obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo exemplo que Tiago nos mostra no capítulo 4, do verso 13 até o verso 17.
e queremos pedir ao Senhor que perdoe nossos pecados. Pai, quero colocar as vidas que estão aqui nesse primeiro momento ao teu altar de graça. Ensina-nos a nos submeter à tua vontade. Ensina-nos a ser obedientes ao Senhor. Ensina-nos a amar o Senhor e em todo o tempo planejar e colocar a sua soberania acima dos nossos projetos e dizer ao Pai que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Obrigado a Deus pelo culto, pelos louvores. Obrigado ao Pai pela palavra. Obrigado a Deus pelas orações nessa noite. E com esse agradecimento nós terminamos nessa noite esse momento, a Deus. Mas te agradecemos ainda no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Nos dá uma semana de paz, nos dá uma semana de alegria. Seja conosco, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, igreja. Que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém?